bem-vindos a mais uma live. Eu sou Vitor Abrão, sou nutricionista e eu estou um pouco descabelado, mas não tem problema. Vai ficar quem quer conteúdo. E na live de hoje eu vim falar sobre exatamente os alimentos que você deve ter na tua alimentação para o resto da tua vida, cara. Esses alimentos eles precisam estar presentes sempre no seu dia a dia para que você consiga emagrecer ou manter um bom resultado estético pro resto da tua vida. Cara, eu tô muito descabelado, me perdoem por isso, tá? Eu vou tentar ajeitar, mas não liguem para isso. O importante aqui é o conteúdo, tá? É o conteúdo. Tem que fazer a hidratação desse cabelo porque tá difícil. Vamos lá. Vou botar o tema da live aqui, eu tô tentando ajeitar o cabelo, mas não tá dando, então eu vou botar o tema da live aqui e vamos conversar. Vamos lá. Alimentos que ajudam no emagrecimento. Tadã! Já botei aqui. Vamos esperar o pessoal entrar aqui. Deixa eu pegar o meu café. O cara tá tomando café 8h40 da noite. Não faça isso, tá? Não façam isso em casa porque isso pode atrapalhar muito a sua qualidade de sono. Eu sou um caso à parte, qualquer dia eu explico sobre isso, mas a ideia aqui é vocês não tomarem café 8 da noite. Vamos lá, gente. Seguinte. Já tem uma galerinha aqui, já tem mais ou menos quase 30 pessoas. Pessoal que já me conhece, que já é antigo aqui no perfil, já é raiz, já clica logo no aviãozinho, manda para 5 pessoas, porque vocês sabem que o conteúdo vai ser bom. Galera que é nova não precisa fazer isso agora, pode fazer só no final, mandar essa live para mais pessoas, e só se esse conteúdo ajudar você. Se ele não ajudar, não precisa fazer absolutamente nada. Seguinte, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Senhor Tonton, salva a live, por favor. Gosto de rever como se fosse podcast. Senhor Tonton, eu só vou salvar a live se você enviar ela para 5 pessoas. Está nas suas mãos o salvamento da live. E por falar em podcast, eu estava conversando com o meu produtor, né? Meu produtor não, né? Meu sócio. E a gente estava pensando em lançar um podcast, cara. Podcast do Scar. Não sei se vocês gostam da ideia, vocês já me pediram isso aqui, eu estou pensando em trazer de verdade. Eu acho que vai ser bem legal ter a mais, né, esse conteúdo. Galera, vamos começar. Eu vou... Você já sabe qual é o assunto aqui da live, né? E vamos fazer o seguinte. Primeiramente eu vou explicar os fundamentos, depois eu vou explicar sobre os alimentos, tudo bem? Eu já vou adiantar para vocês, cara, que é o seguinte. Os alimentos que eu vou falar aqui, eles não são emagrecedores, tá? Não existe alimento emagrecedor, que você come e perde gordura. Não é isso que eu vou falar aqui. Eu vou dar dicas para vocês de alimentos que são extremamente interessantes, que estejam na alimentação de vocês no dia a dia, justamente porque eles ajudam com que você consiga seguir um ambiente mais pró-emagrecimento, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá. Vou tirar aqui os comentários para a gente começar a conversar, certo? Seguinte, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. O assunto de hoje é sobre o que eu acabei de falar e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte ponto. Para o emagrecimento acontecer, você precisa conseguir gerar déficit calórico, tá? Como eu sempre explico aqui, emagrecimento é fruto do déficit calórico. O que é déficit calórico, Vitor? Comer menos calorias do que você gasta. Ou seja, se você come 1.500 calorias e gasta 2.000, parabéns, você queimou 500 calorias, você emagreceu. Para você conseguir emagrecer 1 kg de gordura, você precisa queimar 7.700 calorias. Ou seja, se você queima 500 calorias todos os dias de forma constante, no final de um mês, por exemplo, você consegue emagrecer aí um pouquinho mais que 1 kg de gordura, tá? Mas o assunto que eu vim falar para vocês aqui é sobre os alimentos que vão te ajudar a se manter em déficit calórico com mais conforto, com mais facilidade. Por que eles fazem isso? Pode ser por uma praticidade alimentar, pode ser por um aumento da tua saciedade, pode ser por uma palatabilidade muito boa junto com a adição de saciedade. Tudo isso pode te ajudar a se manter em déficit calórico por mais tempo, né? E, consequentemente, emagrecer. Então, é essa a função dos alimentos que eu vou falar aqui.
te ajudar a se manter em déficit calórico. Eles não vão fazer você emagrecer por si só. Sempre que alguém falar para você que algum alimento engorda ou algum alimento emagrece, desconfie dessa pessoa. Porque, ou ela não sabe o que ela está falando e está falando merda, ou 2, ela quer te vender alguma coisa. Tá? Normalmente, quem fala isso quer vender óleo de coco, como se fosse um super alimento e aumentasse a queima de gordura. Só que isso não acontece. Pois bem, agora que você sabe como mais ou menos o emagrecimento acontece, qual é o cenário que você precisa estar para que o emagrecimento aconteça, eu vou começar a falar os alimentos aqui e eu vou separar em 3 grupos, tudo bem? O primeiro grupo vai ser o grupo das proteínas, o segundo grupo dos carboidratos e o terceiro grupo das gorduras, tá? Todos eles serão hiper saudáveis, alimentos ricos em nutrientes, ok? Não vou falar alimentos aqui pobres em nutrientes e ricos em calorias, porque não vão te agregar muito, tá? Esses alimentos pobres em nutrientes e ricos em calorias, eles são assuntos para outra live. Você pode ter eles na sua alimentação, mas você precisa entender como tê-los. Então, é um assunto para outro momento. Vamos lá. Primeiro momento aqui, vamos falar da proteína, tá? A proteína é o macronutriente estrutural, então ele é o mais importante da tua vida. O seu corpo, ele se vira sem carboidrato, ele se vira sem gordura, mas se você não consumir proteína, você vai ter consequências ruins por causa disso. Não que você não tenha pela exclusão dos outros macronutrientes. Excluir o macronutriente nunca é interessante. Mas a proteína, ela precisa estar presente no seu dia a dia, ok? Justamente por ser macronutriente estrutural. Então, é responsável pela saúde do teu cabelinho, da tua pele, das tuas unhas, da tua musculatura, dos teus ossos. Então, você precisa consumir proteína. E quando você fala de emagrecimento, acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui, elas não querem buscar o emagrecimento e ficar flácida, ou seja, perder peso, perder gordura, mas ficar flácida. Alguém aqui quer ficar flácido? Eu quero que vocês comentem aqui. Ficar flácido é interessante para alguma de vocês, ou algum de vocês que está aqui na live hoje? A flacidez, ficar com aquele aspecto de ficar molenga, né? Não ter a musculatura ali, não ficar durinho. Alguém aqui quer ficar flácido? Pode comentar aqui para mim, que se quiser eu já dou a dica também para ficar flácido. Se não quiser, preste atenção no que eu vou falar aqui. Bom, aparentemente as pessoas não querem flacidez. Então, se você não quer flacidez, você precisa ter um bom consumo de proteína. Tá? O consumo de proteína ele é importante justamente por todos esses tecidos que eu acabei de falar para você, que é unha, cabelo, pele, tudo que as pessoas falam que o colágeno vai te ajudar a ter melhor, então, a proteína vai te ajudar. Vou tirar os comentários, já entendi que vocês não querem ficar flácidos, que bom, fico muito feliz. Então, é o seguinte, toda vez que você consome proteína, quando você compra, por exemplo, colágeno, buscando esse resultado de melhor pele, melhor cabelo, melhores unhas, você está consumindo uma proteína. O colágeno nada mais é do que uma proteína. Só que o que acontece? Quando você consome uma proteína e ela é absorvida no seu corpo, você não absorve a proteína, você absorve as estruturas dela, que são aminoácidos, ok? E esses aminoácidos, eles são distribuídos pelo seu corpo, da maneira que o seu corpo precisar, não da maneira que você quer. Então a chance de você tomar um colágeno e ele ir para sua pele é a mesma de você ganhar na Mega Sena 3 vezes seguidas e logo depois cair em 3 raios na sua cabeça no mesmo lugar. É quase zero, tá? Então, o que é mais interessante que você faça? Aumente o consumo de proteína. E as melhores proteínas para o emagrecimento são as proteínas que têm menor quantidade calórica. Como, por exemplo, por que todo mundo fala do filé de peito de frango? É famoso pra caramba. Porque ele tem um teor de proteína muito alto e uma quantidade de gordura baixa. Então, é interessante que você tenha ele justamente porque você pode comer um volume um pouco maior, ter a saciedade que a proteína te dá, porque ela demora um pouco mais para ser digerida, e dessa forma você consegue ficar mais tempo comendo menos calorias do que você precisa. Justamente porque se você não sente fome durante todo o dia, fica mais fácil de você administrar suas calorias diárias. Faz sentido? Então, os exemplos de proteínas que são legais para o período de emagrecimento são as proteínas mais magras possíveis. Justamente para você ter maior quantidade de proteína e menor quantidade de calorias nesse consumo. Exemplos: filé de frango,
Atum, por exemplo, tanto o enlatado tem um pouquinho mais de sódio, tem a questão do atum em conserva em água ou em óleo. Eu acredito que o em água seja um pouco melhor, porque ele tem menos gordura. Se você for pensar em total calórico, se você consome alimentos com menos calorias, você consegue reduzir com mais facilidade. Então pode ser o atum enlatado ou o atum natural. O natural é melhor. Caso queira usar os dois, não tem problema, basta variar. Tilápia, por exemplo. A única questão da tilápia, que é o filé de tilápia, é que a digestibilidade dela é muito fácil. Ou seja, pode acontecer de você comer e logo em seguida ficar com um pouquinho mais de fome, justamente pela digestibilidade ser mais fácil. Mas em termos de proteína, ela é ótima. Tem baixo teor de gordura e alto teor de proteína. Carne vermelha pode ser muito interessante para o período de emagrecimento, justamente por ser o contrário da tilápia. A digestibilidade da carne vermelha ela é um pouco mais lenta, ou seja, você pode ficar saciado por mais tempo. Além disso, uma ótima estratégia, se você quer usar esses alimentos para o emagrecimento, é usar, por exemplo, a carne moída ou o peito de frango desfiado, cara, porque o volume dele aumenta muito para a mesma quantidade, o que pode ser muito interessante quando se trata de saciedade pelo alimento. Então a carne moída, por exemplo, carne moída de patinho ou filé de maminha, não é filé, né? É bife de maminha. Isso também pode ser muito interessante. São todos esses tipos de alimentos que têm bastante proteína e pouca gordura. Você consegue consumir uma grande quantidade, adicionar muita saciedade sem ter muitas calorias, o que é extremamente interessante quando se trata de emagrecimento. E o que pode te ajudar bastante a ter melhor aderência a esses alimentos é mudar o modo de preparo. Tá? Muita gente se engana, acha que tem que fazer sempre o peito de frango grelhado ou a carne de patinho sempre moída. Cara, tem diversos modos de preparo que podem te ajudar. Inclusive, para a grande maioria dos meus pacientes, quando eu boto um lanche para eles que tenha proteína, eu dou a seguinte opção. Anota aí porque isso pode ser uma boa opção de lanche para você. Frango desfiado, misturado com creme de ricota, dentro do pão. Assim você faz um sanduíche natural sem maionese, ou seja, você não adiciona tanta caloria ali, que a maionese é bem gordurosa. Você faz um lanche super nutritivo e gostoso. E aí você pode adicionar nessa pastinha aí, cara. Você pode botar cebola, pode botar cebolinha, pode temperar, pode botar beterraba e cenoura ralada. Cara, fica muito gostoso. E você pode variar bastante. Você pode fazer a mesma coisa com atum, por exemplo, atum enlatado, você consegue fazer a mesma pasta. Ou você pode fazer um hambúrguer. Ao invés de usar aquela carne moída que você usaria para comer junto com arroz e feijão, você pode fazer um hambúrguer de carne moída de patinho e botar dentro do pão. Dá para você mudar o modo de preparo e tornar a tua alimentação muito mais prazerosa. E muita gente não sabe disso. Então, dicas interessantes dos alimentos, fontes de proteína que podem ser muito legais para você. Frango. Filé de peito de frango é a parte menos calórica com mais proteína. Carne. Pode ser patinho ou maminha. São duas boas opções que têm menos gordura e mais proteína. Peixe, atum e tilápia. Tem menos gordura e mais proteína. Quer dizer que os outros tipos de carne, os outros tipos de peixe são ruins? Não, não quer dizer. Quer dizer que eles são um pouco mais calóricos. Então, se você está buscando uma facilidade de administrar as suas calorias, talvez você tenha um pouco mais de dificuldade para administrar esse tipo de alimento, caso você não tenha um conhecimento que o nutricionista deve ter te passado, ou enfim, você esteja começando. Então, preste atenção nesse aqui. Ovos são muito interessantes, mas cuidado, tá? Ovos são muito bons, eles são ótimos para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, são alimentos excelentes. Só que se você for parar para calcular e for pegar a mesma quantidade de proteína que você tem em 100 gramas de frango e for bater ela com ovos inteiros, você provavelmente vai consumir muito mais gordura. Uma tática interessante é você consumir o ovo inteiro e adicionar clara, para você não ter que consumir, por exemplo, 6 ovos para ter a quantidade de proteína que você quer. Você pode consumir, sei lá, 2 ovos inteiros e suprir o resto das proteínas com claras de ovo, o que vai dar um volume muito alto para a tua refeição, mais saciedade. Além disso, você não perde o sabor da gema, que é bem mais gostoso do que a clara, pelo menos ao meu ver. Além disso, você pode fazer diversas receitas com ovo. E você pode sim misturar fontes de proteína diferentes. Ou seja, você pode fazer um omelete de frango, não tem nenhum problema com isso. Ou de repente uma panqueca e rechear com pasta de frango. Se você tem dificuldade de bater proteína, talvez misturar 2 tipos de proteína na mesma refeição pode te ajudar. Vamos lá!
Vamos para a parte dos carboidratos, que eu acredito que seja o que a galera está esperando aqui, né? Porque até então, muita gente ainda acreditava que carboidratos não podiam ser consumidos no emagrecimento. Alguém aqui já acreditou nisso, gente? Que carboidratos não podem ser consumidos no período de emagrecimento? Me conta aqui no chat, eu quero saber das experiências de vocês. Alô, Felipe, que bom que você está aqui, meu grande treinador. Alguém aqui já acreditou que carboidratos não podem ser consumidos no período de emagrecimento, cara? Eu já acreditei nisso. Eu já fiz dieta cetogênica e eu ficava, cara, eu ficava maluco, eu ficava com vontade de comer tudo que eu via pela frente, mas não comia porque o carboidrato engordava. Aí chegava no final das contas, eu não conseguia emagrecer e não conseguia ganhar massa muscular, ficava flácido. Era triste, cara. A grande maioria das pessoas já acreditou que carboidrato era inversamente proporcional ao emagrecimento. Quanto mais carbo você come, menos emagrecimento você tem. Mas não é bem assim, tá? O carboidrato, cara... Bom, já vi que muita gente já ouviu falar disso, tá? Já acreditou nessa falácia aí. Mas vamos lá. Vou desativar os comentários e vamos explicar sobre carboidratos, tá? Carboidratos, eles são a nossa primeira fonte de energia. Então, o teu corpo usa ele com muita facilidade para a produção de energia, ele está diretamente ligado à performance. Então, se você realmente quer construir um corpo legal, se você não quer ficar flácida, você vai precisar dos carboidratos. Porque se você não quer flacidez, você precisa treinar sério, treinar forte. E se você ficar cortando carboidratos para sempre, vai ficar difícil de você conseguir dar um treino efetivo. E todo e qualquer treino vai parecer muito pesado, justamente porque você não tem energia. Então, cortar o carboidrato no período de emagrecimento é burrice. Além disso, não beneficia em nada o emagrecimento. Você não vai emagrecer mais porque cortou carboidrato. Não vai. Ah, mas insulina, mas vai sinalizar. Cara, escuta uma coisa. O seu emagrecimento, como eu disse no começo da live, ele é fruto do déficit calórico. Se não houver déficit calórico, você não emagrece. Independente se você come carboidrato ou não. Agora, se houver déficit calórico, você emagrece. Independente se você come carboidrato ou não. O que pode te ajudar é na aderência também. Até porque a nossa cultura, ela tem muito carboidrato. A cultura do brasileiro é basicamente arroz e feijão, carne e batata. Batata frita, que depois a gente fala de fritura. Mas arroz e feijão é muito presente nos nossos pratos. Então, porra, você não precisa cortar o arroz e feijão para emagrecer, tá? A ideia aqui é eu falar os melhores carboidratos para você, justamente respeitando os quesitos do começo da live. Vão te dar ou mais saciedade, ou te ajudar na aderência por uma palatabilidade melhor, ou mais fácil acesso, que você consiga encontrar em qualquer lugar e é extremamente saudável e vai te ajudar. Então vamos lá. Seguinte, vou falar alguns carboidratos maravilhosos aqui para vocês terem na dieta de vocês, tá? E alguns podem até surpreender vocês. Eu vou começar com um bem polêmico aqui, para quebrar logo isso na cabeça de vocês, tá? O primeiro que eu vou falar é a batata inglesa. Se você quer emagrecimento, batata inglesa não pode faltar na tua dieta. Por quê? Ah, Vitor, mas me falaram que o índice glicêmico da batata inglesa vai acabar com tudo. Cara, esquece o índice glicêmico. A não ser que você vai comer um caminhão de batata pura, esquece o índice glicêmico, tá? Não acredito que seja o caso aqui, você sair comendo batata igual maçã. Mas beleza. A batata inglesa, cara, ela é muito excelente, tá? Ela é muito excelente. E por que eu falei da quantidade? Porque você precisa comer muita batata para você ter muita quantidade de carboidrato. Para vocês terem ideia, se você pegar 100 gramas de batata inglesa, você tem cerca aí de 70 calorias, cara. O que é bem pouco se você for comparar com outros carboidratos. Por exemplo, se você pega... Vou botar um exemplo mais prático aqui. Se você tenta comer 30 gramas de carboidrato por meio de batata inglesa, são quase 250 gramas de batata inglesa. Cara, 250 gramas de batata inglesa é muita coisa. É tipo muita batata. Se você for pegar esses mesmos 30 gramas de carboidrato e for comer por meio do macarrão, por exemplo, são cerca de 80 gramas de macarrão. Então, se você for comparar um com o outro, você consome muito mais batata inglesa para ter a mesma quantidade de calorias que você teria no macarrão. Isso não quer dizer que o macarrão seja pior, tá? São alimentos diferentes. Mas, se você está buscando emagrecimento, talvez consumir um alimento que te dê mais volume alimentar vai te manter mais saciado durante o dia.
Dessa forma, você consegue promover o emagrecimento com mais conforto. Então, o primeiro aqui é a batata inglesa. A caloria dela é extremamente baixa e você tem pouquíssimo carboidrato. Então, você consegue comer um volume bem grande e se sentir saciado por mais tempo. O segundo, que pode ser muito legal para vocês, cara, é o feijão. Tá? Feijão, lentilha, leguminosas. Por quê? Além de não ter muito carboidrato também, são boas fontes de proteína. Se você casa com um cereal, por exemplo, com arroz, você tem uma junção, uma proteína de alto valor biológico, que é o que o seu corpo aproveita de fato. Além disso, o feijão é riquíssimo em fibra. Ele não tem um teor de carboidrato muito alto e tem muita fibra, o que vai te ajudar a se sentir mais saciado durante o dia também. Então, ter leguminosas, feijão fradinho, grão de bico, ervilha, lentilha, na tua alimentação para o emagrecimento é extremamente interessante. Muito mesmo, sem contar que é muito cultural, cara. Quem aqui, comenta aqui pra mim, quem aqui gosta de arroz e feijão? Comenta aqui. Quem aqui gosta do clássico arroz com feijão? Cara, acho que, assim, a grande maioria de qualquer estado do Brasil gosta de arroz com feijão, cara. Pode ser feijão carioca, feijão preto, mas é cultural. A gente come arroz e feijão há muito tempo. Então, dificilmente alguém não gosta. A grande maioria das pessoas. Pode comentar aí, ó. ó. Giovana, Cid, Rosângela, Mimaia, Fabiana, massoterapeuta, Lisiane, Silva, pô, todo mundo, cara. Paula, Tabata, Paulo, todo mundo gosta de arroz e feijão, tá? E a ideia aqui, que eu quero passar para vocês, é que o arroz é por baixo do feijão, tá? Ou seja, feijão é sempre em cima do arroz. Se você bota o feijão embaixo do arroz, você está errado. Sinto lhe informar, e só eu tô certo, vou tirar os comentários para ninguém vir me contestar, porque eu sou assim. Enfim, brincadeiras à parte, eita, chutei o tripé. Brincadeiras à parte, mas cara, ter feijão na sua alimentação para o emagrecimento, ele é muito interessante, uma vez que você vai se manter muito mais saciado durante o dia, porque ele tem muito mais fibra. Ah, Vitor, feijão me dá gases, eu não consigo consumir direito. Uma dica aqui, para você que sente gases, com o consumo de leguminosas, acho que eu falei aqui, feijão fradinho, grão de bico, ervilha, todas elas, você pode fazer a técnica de remolho. O que é isso? Você bota ela de molho, tá? Pode deixar 24 horas, sem medo. Pode deixar de molho 24 horas, joga a água fora e cozinha esse feijão, ou essa leguminosa, em outra água. Dessa forma você quebra as pontes de sulfeto que você tem no feijão, e isso faz com que ele fermente menos no seu intestino, causando menos gases, causando menos estufamento, só para as pessoas que sentem isso de fato. Tá? Então pode ser muito interessante essa estratégia para que você consiga comer seu feijão sem sentir desconforto. Mas de qualquer forma, eles são muito interessantes quando o assunto é emagrecimento, justamente pela saciedade que ele proporciona. Além de todos os nutrientes, enfim, feijão é maravilhoso. Outro alimento, fonte de carboidrato, que pode te ajudar a conseguir emagrecimento, e vocês vão ficar malucos quando eu falar, é o pão integral. Caramba, pão integral, poxa, já ouvi médico falar que se você comer pão integral é impossível de emagrecer. Não é, tá? Não existe isso. Pão integral, ele pode te ajudar, não por ele ser o suprassumo do alimento, tá? Ele é um alimento bom, ele é nutritivo sim, mas ele pode te ajudar pela praticidade que ele vai gerar na tua alimentação. Além disso, você consegue rechear ele. Então, muitas vezes, se você entende o recheio legal para botar no teu pão, ele pode otimizar muito o teu processo. Lembra do que eu falei no começo da live sobre a receitinha do sanduíche? Cara, é excelente para você levar para o trabalho, levar para a faculdade. É prático, você deixa uma quantidade boa de frango desfiado pronta e só botar dentro do pão, embrulha no papel laminado e leva. Adiciona praticidade, tem fibra e é baixo em caloria. Cara, eu já vi 2 fatias de pão integral terem 100 calorias. Como é que a pessoa tem medo de comer pão e engordar? Cara, 100 calorias. Se você caminha 30 minutos por dia, você queima em média de 180 a 230 calorias. Você não tem que ter medo de pão. Ele pode ser muito, muito
interessante para o teu protocolo alimentar e te ajudar bastante no período de emagrecimento também, por adicionar praticidade. Ou você acha que é melhor você comer qualquer coisa se você estiver sentindo fome na rua? Então, cara, pão integral pode ser um ótimo aliado para você, tá? Não precisa ser pão integral de 10, 15 reais não, tá? Pode ser um pão integral mais baratinho também. Outra fonte de carboidrato que vai te ajudar bastante. Vou falar só mais um, porque eu já falei 3 aqui, né? Vou ficar falando fonte de carboidrato que eu vou ficar para sempre, né? Porque carboidratos são muito bons. Outra fonte de carboidrato que pode te ajudar bastante é o clássico, né? Que as pessoas hoje em dia já têm repulsa, mas não deveriam, porque é um ótimo alimento. É batata doce. Batata doce. Ela é bem interessante, tá? Ela não é muito superior à batata inglesa, não, como as pessoas falam, mas ela é muito boa. Ela é muito boa, ela dá uma saciedade maior, ela é prática de fazer, dá pra você levar para os lugares. Se você não gosta, não tem problema. Pode consumir a inglesa, pode consumir outros tipos de batata, certo? Mas é uma boa opção para você também. Arroz integral também é legal. Mas chega de falar de carboidratos, já falei de alguns aqui. Vamos falar agora... dentro de carboidratos ainda, posso falar das frutas. Quase que eu esqueci, cara. Gente, comam frutas. Frutas são ótimas para o período de emagrecimento. Pensa que você está com calorias restritas, às vezes você sente um pouquinho mais de vontade de comer doce. E se você tiver frutas presentes na sua alimentação, nos momentos certos, isso pode ajudar muito a reduzir sua vontade de comer doce durante esse período, cara. Frutas são extremamente interessantes. Eu vou te dar umas dicas aqui de algumas frutas que têm baixíssima caloria que você deve ter na tua alimentação para o resto da vida. Morango. Cara, você consegue comer 10 morangos. 10 morangos. Você vai ter aí, eu não lembro de cabeça a caloria dos morangos, cara. Mas é uma das frutas menos calóricas que tem. Então dá pra você consumir bastante morango. Por exemplo, aquela combinação, não sei quem foi que viu, que eu botei no Stories ontem, foi de iogurte com morango. Cara, essa combinação é extremamente saudável, muito nutritiva, baixíssima em calorias e te dá uma saciedade enorme. Você consegue botar 10 morangos e virar um iogurte em cima, que vai ficar baixíssimo em caloria. Pode confiar que essa combinação é maravilhosa para quem está buscando emagrecimento. Ah, Vitor, precisa ser um iogurte natural sem sabor? Cara, é o melhor? Pô, não gosto. Cara, pega um iogurte que tenha sabor, não tem problema. Mas procure sempre um que seja desnatado e sem açúcar. Pode ser adoçado com um pouquinho de adoçante, artificialmente, beleza. Não vai ser isso que vai te matar. Entendeu? Mas essa combinação ela vai te ajudar muito. E é muito prática. Você consegue levar o teu morango num potinho e levar um potinho de iogurte. Só você virar dentro do pote e acabou, tá resolvido o problema. Outras 2 frutas que são baixíssimas em calorias e muito práticas. Maçã e pera. Ah, Vitor, se eu como maçã eu fico com fome. Mas não precisa comer uma maçã pura, minha filha. Basta você levar uma maçã, corta ela, joga dentro do iogurte. Ou, por exemplo, faz um mingau de aveia. Quase que eu esqueci de falar da aveia. Ótima fonte de carboidratos para quem está buscando emagrecimento. Riquíssima em fibra, vai te dar uma saciedade absurda. Sem contar que você consegue fazer um mingau, você consegue misturar numa fruta, você consegue botar no iogurte. É prática, rica em fibra, dá saciedade, carboidratos de ótima qualidade e, cara, muito barato. Se você vai na casa de produtos a granel, você compra 1 quilo de aveia por 10 reais. Sem brincadeira. Então uma dica melhor ainda, usa o farelo de aveia, que você consegue consumir mais produto para ter menos calorias. Excelente para o emagrecimento, excelente alimento. Você pode fazer as combinações que eu te falei. Leva uma fruta, um iogurte, uma aveia, mistura ali, ó, pronto, manda para dentro. Eu duvido que você vai ficar com fome. Eu duvido que você vai ficar com fome se você levar um lanche desse. A aveia é excelente. Então mais 2 frutas que vocês... para ajudar no emagrecimento de vocês. Maçã e pera. Baixíssimas em caloria, fácil de encontrar e muito prática. Tá? Uma que não é tão prática, mas é muito legal para o emagrecimento é melancia. Ah, Vitor, mas o teor de fibra da melancia é muito baixo. Sim, concordo. Só que ela tem baixíssima quantidade de carboidrato. Você consegue comer um caminhão de melancia sem atingir a quantidade de calorias assim muito grande que teria, sei lá, num outro alimento.
Então, ter melancia no seu período de emagrecimento pode ser muito interessante. Sem contar que uma melancia geladinha e docinha, pô, tem seu valor, né? Tem seu valor. Alguém aqui gosta de melancia, gente? Comentem aqui pra mim. Alguém gosta de melancia? Eu gosto muito de melancia. Se deixar eu como a melancia inteira, porque melancia é muito gostoso. Vocês estão anotando o que eu tô falando aqui, cara? Quero saber que vocês estão anotando, vocês estão com papel e caneta, porque vocês vão sair daqui e vocês vão esquecer o que eu estou explicando. E aí vai valer de nada as dicas que eu estou dando aqui. Tá? Ah, e outra coisa, gente. Se eu não falei um alimento aqui, não quer dizer que ele seja ruim, tá? Eu estou puxando os alimentos sempre mais baixos em calorias, que vocês possam comer ou mais volume, ou que tenha mais fibra, que vão te deixar mais saciado por mais tempo, tá? Érica Vitor, o melão também é muito bom. É verdade, melão também é muito bom. Excelente, gente, aí. Ó, Ângela perguntou sobre a banana aqui. Vamos lá, vamos falar da banana, cara. Banana é excelente. Só que o que acontece? Se você for pegar uma banana e comparar ela, por exemplo, com outra fruta, como a melancia, ela vai ter mais calorias do que a melancia e menos volume. Por exemplo, 55 gramas de banana tem a mesma quantidade de 200 gramas de melancia. Tá? Mesma quantidade de calorias. Mas isso não quer dizer que a banana seja ruim. Tá? A ideia aqui é você entender os alimentos que têm menos calorias e maior volume. Você consegue consumir a banana no período de emagrecimento sem problema nenhum. Inclusive é uma ótima fruta. Você pode levar ela picadinha e botar no mesmo esquema que eu falei da maçã. Só que a ideia é que a quantidade dela pode ser um pouco menor quando comparada com a melancia ou o morango, por exemplo. Certo? Gente, vocês vão ficar me perguntando de fruta pra caramba aqui. Eu não vou responder de todas as frutas, não. Porra, tem fruta pra cacete no mundo. Se eu for ficar falando só de fruta, eu vou fazer uma live só de fruta. Não. Tá? As frutas são maravilhosas, mas as que eu falei aqui, elas têm menos calorias e mais volume. Apenas isso. Ok? Então, se você quer comer mais quantidade, essas frutas são o ideal. Se você não tem tanto apetite assim, você pode consumir uma quantidade, por exemplo, consumir a banana, que tem um pouco mais de calorias, no lugar dessas outras frutas que eu falei. Isso é flexibilidade dietética, gente. Cara, eu tenho, olha só, no Código SCAR, tem uma aula só sobre fruta. Exatamente o que você precisa saber e como você vai fazer para administrar elas. Então, não vou ficar falando só sobre fruta aqui, porque tem muita fruta no mundo. Seguinte, vamos para a parte agora de gorduras, tá? Me perguntaram aqui no chat sobre o abacate. O abacate, ele não, apesar de ser uma fruta, ele não se enquadra na parte de carboidratos, ele se enquadra na parte de gordura. E, cara, abacate é excelente, excelente período de emagrecimento. Não que ele seja muito hipocalórico, mas ele tem muita fibra. Muita fibra. Então, você consegue comer uma quantidade legal de abacate e se sentir bem saciado durante o dia. Dá pra fazer várias receitas também, cara. Dá pra fazer guacamole, maionese de abacate pra botar no hambúrguer. Fica, ó, excelente. Dá pra você fazer vitamina de abacate ou, por exemplo, fazer um mousse com abacate, whey e cacau em pó. Cara, fica muito bom. Eu uso o whey da Dux quando eu faço e fica excelente, de verdade. Então, abacate pode ser muito interessante no período de emagrecimento. Tá? Um outro tipo de gordura que pode agregar muito pelo paladar é a pasta de amendoim. Ah, mas Vitor, a pasta de amendoim é muito calórico. Sim, é muito calórico. Mas se você não consumir muito, se você souber combinar ela, ajuda a ter muito mais aderência, porque a sua dieta fica gostosa. E lembre-se, gente, dieta não é para ser sacrifício, pra você morrer, não. Comer as coisas sem sal, sem sabor nenhum, não. Esquece isso. Isso não existe aqui. A tua dieta ela tem que ser gostosa, ela tem que ser prazerosa. E, cara, se você pega 15 graminhas ali de pasta de amendoim para passar numa panqueca de banana, cara, agrega muito. Agrega muito. Ou numa panqueca de maçã, fica muito bom. Muito bom mesmo. Então, pasta de amendoim pode ser muito interessante, mas cuidado com o consumo dela. Porque se você pesar a mão na colher, você pode comer muito mais calorias do que você acha que está comendo. E aí isso pode te complicar. Então, muita cautela ao administrar a pasta de amendoim também. Tá? Mas é um ótimo alimento. Bom de nutrientes e muito gostoso. Eu, pelo menos, gosto muito. Uma outra fonte de gordura que é muito boa, mas
assim, ela agrega muito em termos de nutrientes, é muito saudável, mas tem que tomar cuidado ao pesar a mão também o azeite, tá? Isso pode te atrapalhar, porque o azeite ele é líquido. Ela agrega muito em nutrientes, é uma fonte de gordura maravilhosa, pode adicionar saciedade, mas se você pesa a mão ao botar o azeite, se você não tem total noção da quantidade que você está consumindo, você pode elevar demais o total calórico daquela refeição. E aí você faz uma salada, que não era para ter nada de calorias, ter a mesma quantidade de caloria que o hambúrguer. Isso acontece, gente. Isso acontece. Então, cuidado, tá? Azeite é muito bom, mas cuidado ao pesar a mão no uso. O que pode agregar muito a vida de vocês, em termos de paladar também, e adicionar naquela junção que eu falei para você, de iogurte e fruta, são as oleaginosas, que é a castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim. Todos eles, você pega uma quantidade, por exemplo, se você for pegar 15 gramas de pás de amendoim, vai ser pouco. Mas se você pegar 15 gramas de castanha de caju triturada, 15 gramas não. Se você for pegar a mesma quantidade de castanha de caju e fazer uma questão de comparar a questão de gordura, você consegue usar muito mais castanha de caju. Então, você pode triturar ela e botar dentro do seu iogurte, junto com a sua fruta. Isso pode te adicionar bastante uma saciedade também. Então é uma ótima fonte de gordura para você ter na sua alimentação. Castanha de caju é a menos calórica de todas. Então você consegue consumir mais quantidade tendo a mesma quantidade de calorias. Maior volume alimentar, mais saciedade durante o dia, mais fácil de você manter o seu déficit calórico com mais conforto. Certo? Então eu falei aqui algumas fontes de proteína, espero que vocês tenham anotado. Falei outras fontes de carboidrato, espero que vocês tenham anotado. Falei de algumas frutas também. E falei das fontes de gordura. Agora, meus queridos, eu vou abrir para dúvidas para vocês. Então, sempre que vocês tiverem dúvidas, mandem na caixinha aqui embaixo, tá? Porque eu consigo botar a dúvida aqui na tela e responder para você com mais tranquilidade. Vamos lá. Em questão de emagrecimento, batendo só proteína já ajuda? Tem dificuldade em bater carbo. Então, Luísa, todos os macronutrientes eles são muito importantes, tá? Mesmo no período de emagrecimento, bater o carboidrato é importante, justamente para você não perder sua performance nos seus treinos. Se você quer um emagrecimento inteligente e de qualidade, você vai precisar ter a presença de todos os macronutrientes, não tem jeito. Se você quer realmente ter uma manutenção de massa magra e não ficar flácida, você vai precisar consumir todos os macronutrientes e ter um treino efetivo. Então, evita de ficar muito abaixo, né? Se você está no período de emagrecimento e está em déficit calórico, beleza, você pode, às vezes, consumir um pouco mais de gordura, ou às vezes consumir um pouco mais de carboidrato, mas lembre-se, o carboidrato vai estar sempre ligado à sua performance. E se você treina melhor, seus resultados são melhores. E o feijão entra como carbo se for comer arroz com feijão. Como calcular? Então, se você junta os dois, você vai ter uma quantidade de carbo e uma quantidade de proteína. Então, não é simples assim. Vou comer só carbo. Então, feijão é só carbo. Não. Tem alimentos que você tem os dois. Os três, às vezes. Carboidrato, proteína e gordura no mesmo alimento. Então, a ideia é você aprender mais sobre alimentos. No Código SCAR, eu te ensino exatamente como fazer isso. Você conseguir calcular o que você bem entender e inserir na tua alimentação. Então você não fica mais na monotonia de achar que tem que comer X, Y, Z, porque você aprende a montar a tua própria alimentação lá no código, entendeu? O que seria um exemplo de boa divisão de macros para um cutting? Não é assunto para essa live, mocinha, mas é muito difícil te responder isso, cara. Isso é muito individual, na verdade. Meu peso parou e não consigo mais emagrecer. O que faço? Não é assunto da live, mas eu não vou te deixar no escuro, tá? Evitem fazer perguntas que não tem nada a ver com o assunto da live, justamente para não perder o foco. Vou responder só para você não ficar perdida, mas não faça mais isso. Seguinte, se o seu peso não está caindo mais é porque você não está mais em déficit calórico, tá? Então você precisa rever a quantidade de calorias que você está consumindo. Lá dentro do Código SCAR, eu ensino você a fazer isso e aumentar o seu déficit calórico sem ter tanto desconforto assim. Pasta de amendoim, iogurte, fruta e aveia é uma boa combinação? Depende do quanto você vai usar de cada ingrediente, tá? Se você pesar a mão na pasta de amendoim, de repente, isso pode tornar ela mais calórica a sua alimentação.
Já que você vai misturar com iogurte, fruta e aveia, eu aconselho que você use, por exemplo, o amendoim triturado. Que aí você consegue usar uma quantidade, um volume um pouco maior e ter a mesma sensação ali de prazer consumindo, né? Claro que você consegue botar a pasta de amendoim, pode ser uma boa opção. Só cuidado para não pesar a mão, tudo bem? A quantidade também é uma variável muito importante. Esses carboidratos atrapalham no tratamento de diástase? Cara, se você tiver a questão da fermentação, por exemplo, com feijão, pode atrapalhar. Então, tem que tomar cuidado também, prestar atenção em como você reage com esses alimentos, tá? A grande maioria que eu falei aqui, não. Mas, por exemplo, o feijão é uma parte. É importante você ter mais atenção com ele. O macarrão pode ser considerado mais nutritivo do que o arroz, pelo fato de ter ovo na combinação? Não, cara. Não necessariamente. Tá? Não é mais nutritivo, não. Quem está em déficit calórico pode ir para Disney? Não sei se esse é o assunto da live. Cara, eu tenho que ler as perguntas antes de abrir, cara. Se você souber o que você está fazendo e se organizar para isso, dá para ir sim. Gente, quem não sabe o que é Disney, Disney é como se fosse uma refeição livre. Alimentação mais calórica, uma refeição mais calórica e menos nutritiva alguma vez na semana. Estou olhando as perguntas aqui para conseguir abrir as perguntas que sejam pertinentes ao assunto da live, tá? Aqui, ó, uma pergunta interessante. Como saber quanto de gasto de calorias por dia? Cara, você precisa entender mais sobre isso, tá? Foi para isso que eu lancei o código. Então, se você quiser mesmo se aprofundar nesse assunto, entender quanto de caloria você gasta, como você faz para administrar as suas calorias do dia e conseguir progredir com os seus resultados, basta você virar minha aluna, que você vai ter aulas cronologicamente instrutivas lá. Então, tá tudo na ordem direitinho que você precisa aprender, justamente para você conseguir botar isso aqui em prática na tua vida, tá? Boa pergunta. Scar, doces tipo bis e chocolate entrariam no macro gordura? Porque vejo o pessoal comendo chocolate no emagrecimento. Então, os doces, normalmente, eles são compostos de açúcar e muita gordura. Então, por exemplo, esses dois exemplos que você deu, bis e chocolate, têm bastante gordura, muito mais que um doce de leite, por exemplo. Eles não entram só em um macro, entende? Vocês têm que entender que na composição de um alimento não tem só um macro, não é só ou carboidrato, ou gordura, ou proteína. Você pode ter até os três em uma só. E é isso que vocês precisam prestar atenção. Vocês precisam de mais conhecimento sobre os alimentos. Tá? Você pode comer chocolate todo dia no período de emagrecimento, contanto que você aprenda como fazer isso. Entende? Por isso que eu lanço, cara, tudo que eu falo aqui vai acabar caindo no Código SCAR. Porque eu lancei o curso justamente para vocês terem mais conhecimento sobre esses assuntos. Por exemplo, doces. Cara, lá dentro ensina você a consumir doces sem engordar. Você poder administrar doces sem ter prejuízo com isso. Entendeu? Isso que é legal. Esse que é o legal do código. Deixa eu ver. Aqui, ó. Boa pergunta. Comer raízes no lugar do arroz e feijão faz bem ou mal? Cara, nenhum dos dois. São ótimos também. Não é faz bem ou mal. Não tem essa de faz bem ou mal. São ótimos alimentos. Você pode usar o arroz e feijão um dia, raízes no outro dia. Não tem problema. Pode juntar um com o outro. Pode pegar metade da quantidade de arroz, metade da quantidade de batata e juntar e comer na mesma refeição. Não tem problema. A ideia aqui é você entender que isso, se você está buscando um resultado, você precisa ter total noção de quantas calorias e como está dividido os seus macronutrientes. Sabendo disso, você consegue adequar a sua alimentação de acordo com o que você precisa, entende? É verdade que no ganho de massa a alimentação precisa ser mais regrada para não controlar o ganho de gordura? Não, seria para controlar o ganho de gordura, né? Sim.
Quando você está no período de ganho de massa muscular, não é o assunto da live, mas eu vou responder. Quando você ganha massa muscular, você já está em superávit calórico, então você já está no ambiente igual ao ambiente de engordar. O que vai ditar se você vai ganhar massa muscular ou não é a qualidade do teu treino. E aí, se você come muito mais calorias do que você precisa, você tende a engordar mais do que você engordaria se você estivesse comendo melhor. Gente, respondi bastante pergunta, tem bastante pergunta aqui ainda, mas tem muita coisa que não é sobre o assunto da live, né? Me fala sobre a gordura boa do bacon. Cara, a gordura boa do bacon... Bacon não é fonte de gordura boa, tá? Então, se você vai consumir bacon, não tenha ele como prioridade das suas gorduras do dia. Você consegue consumir bacon na dieta? Sim. Você deve ter ele como prioridade para bater todas as suas gorduras? Não, não deve. Seguinte, galera. Trouxe bastante conteúdo para vocês aqui hoje. Ô, cacete. Pronto. Trouxe bastante conteúdo para vocês aqui hoje. E agora eu vou fazer o momento do print. Deixa eu pegar o Kovu aqui. Ei. Está aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Se essa live te ajudou em alguma coisa, eu quero que você tire um print e poste lá nos seus stories. Eu quero não. Eu vou pedir para você fazer isso, para você ajudar mais pessoas a terem o conhecimento que você adquiriu aqui hoje. Então, se você acha que mais pessoas vão se beneficiar do que eu falei aqui, se você está disposto a ajudar mais pessoas a terem mais conhecimento sobre alimentos e estarem cada vez mais próximos dos objetivos que querem alcançar, você tira print agora e compartilha no seu story, me marca lá para essas pessoas terem acesso a essa informação. 3, 2, 1, hora do print. Printou, né? Já printou, já foi. Printou, posta lá no story, me marca, porque assim você vai estar ajudando muito mais gente a ter acesso a esse conteúdo. Pessoal, muitíssimo obrigado a todo mundo que ficou aqui até o final da live, tá? Eu vou postar essa live no IGTV, então se você chegou depois, se você não conseguiu acompanhar o início da live, não tem problema. Basta você ir lá no IGTV e assistir toda a live desde o começo, ela vai ficar salva lá. Se você achar que tem alguém na sua família, se você conhece alguém que vai se beneficiar com o que eu falei aqui, marca essa pessoa lá na live do IGTV para ela assistir, para ela ter mais acesso a mais informação e não ficar mais refém dessas loucuras que a gente escuta por aí, de que não pode comer carboidrato, não pode comer fruta, não pode comer nada. Cara, isso não existe. Você pode comer de tudo, contanto que você entenda o que você está fazendo, tá bom? Um beijo para todo mundo, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou até o final e até a próxima live. Beijo!